Ei, pessoal, boa noite, tudo bem? Tive uma falha técnica aqui, mas já estamos ao vivo. Para começar então hoje com a nossa live, o papel do homem na jornada da fertilidade. E sejam todos bem-vindos. Muito bom vê-los aqui. Dante, Aninha, que legal, que legal, que legal que vocês estão por aqui. Muitos de vocês já conhecem então o nosso trabalho no Mater Fecunda com casais que desejam engravidar e procuram uma forma da gente conseguir melhorar a fertilidade desse casal para que eles consigam conceber naturalmente, né? Que não seja só através de métodos de reprodução assistida. Ter um olhar muito amplo para a saúde desse casal, né? Não é só para a saúde da mulher, é do homem também. E por isso hoje eu convido aqui o Dr. Leonardo, Oiê! urologista, para falar para a gente um pouquinho da importância do papel do homem nessa caminhada do casal que deseja engravidar, né? A gente sabe o quanto muitas vezes essa jornada é dolorida. A mulher se sente às vezes muito responsável e fica puxando o marido, porque muitos homens sofrem também com esse não, de não conseguirem engravidar, de não vir o filho, mas enquanto a mulher de repente né, tá dividindo o assunto com todas as amigas e sofrendo ali, o homem sofre calado e lhe custa também muito às vezes, para alguns homens, se envolver no processo. E aí eu acho que isso fica ainda mais difícil para o casal lidar com a situação, né? Porque a mulher se sente que está puxando o homem e fazendo tudo sozinha, e ele também está sofrendo com o assunto que está acontecendo e se sente meio perdido ali, né? Do por onde começar, fazer um monte de exame, o que, que é a parte dele, o que, que não é. Então, acho que é legal a gente ouvir o Dr. Leonardo, o urologista, que está lá com a gente no Mater Fecunda, para saber um pouquinho a visão dele, né, e a visão dos homens nessa realidade da dificuldade da gravidez e como a gente pode ajudar nessa condução desse casal e dar dicas para as mulheres como elas podem trazer o marido mais para perto nessa jornada dolorida da gravidez que ainda não chegou. Perfeito. Carolzinha, a questão tava pensando aqui, essa questão do autocuidado, né? Ele é muito mais premente na mulher. A mulher, ela, ela imbui esse autocuidado nela desde a menarca ali, né? Começa a ida ao ginecologista, e o homem acaba ficando um pouco retardatário nesse processo de buscar saúde, e ele vai lembrar do urologista quando ele está chegando próximo do famigerado exame da próstata, né? Mas se bem que isso vem mudando bastante, né? Eu acho que esse paradigma aí vem mudando, né? O homem cada vez mais está buscando longevidade, está buscando bem-estar, né? Enfim, e saúde como um todo, né? A questão da prevenção das doenças estão cada vez ganhando mais espaço, né? E aí, fazendo um pouco de meia-culpa aí dos homens, a mulher, obviamente, por ser aquela que vai gestar, né? Propriamente dito, o bebezinho vai morar no útero dela aí por alguns meses. Existe, obviamente, um cuidado muito especial em relação à saúde da mulher, né? A alimentação toda do feto dela vem através da mulher, né? E o homem historicamente, ficou muito de escanteio nesse processo todo, né? Acontece que o mundo, ele mudou, né? O mundo moderno é muito diferente é, do mundo que os nossos pais viveram e principalmente os nossos avós viveram. Isso eu estou falando em questões relacionadas ao meio ambiente, questões relacionadas à própria alimentação, né? Hoje, estresse, ansiedade e etc. Né? E se a gente for avaliar os parâmetros seminais do homem
em idade reprodutora atualmente, né? E hoje a gente também tem essa informação, antes a gente não tinha essa riqueza de detalhes em relação ao espermograma, né? Seguramente esse espermograma ele tem uma qualidade inferior de alguns anos atrás, né? E isso então aumenta aí a responsabilidade do homem nessa palavrinha especial aí que é essa jornada da fertilidade, né? De fato, o que a gente vê no consultório, aí você é muito experiente nessa acolhida, né? É a mulher vindo ao ginecologista para buscar a sua otimização de saúde, né? E o homem fica encolhidinho ali no canto, né? Esperando, deixa eu ver o que vai sobrar para mim, não é? É. É. E, enfim, e tem algo que obviamente perpassa de fato saber como é que está a sua saúde, porque o espermograma propriamente dito, ele nada mais é do que um espelho da saúde global do homem, né? Existem trabalhos que evidenciam, né, que quanto mais saudável uma população, melhor a qualidade do espermograma dessa população, né? Então, além da questão relacionada a ele estar bem de saúde, para poder ter boa qualidade de espermatozoides, né, em todos os seus aspectos que mensuram essa qualidade, é importante também que ele esteja de mãos dadas com a sua esposa e os dois imbuídos aí desse objetivo comum, né? Eu falo bastante, viu, Carol? Vai me interrompendo aí. Não, o que eu costumo dizer é que a gente tem que lembrar, né? O bebê vem de duas meias células, né? Meia célula que é o espermatozoide, meia célula que é o óvulo, que fecundam para formar uma célulazinha que já é um ser humano inteiro. Então, o peso, digamos assim, de responsabilidade de contribuição é 50% e 50%, é igual para os dois. Então, exato. do mesmo, embora a mulher vá gerar essa vida, nutrir essa vida, né? O encontro do espermatozoide com o óvulo acontece dentro do corpo da mulher. Para formar o bebê, a gente precisa de 50% de cada um. Então, o homem tem o mesmo peso, a mesma importância do que a mulher, e por isso também deve ser investigado e revirado, né? E o que eu costumo dizer é que esse consenso de saúde geral, que hoje em dia a maioria das pessoas tem, né? Do tipo, eu não vou fumar, vou fazer atividade física, vou beber só no final de semana, comer doce de vez em quando, fazer um prato colorido, perder um pouquinho de peso. Isso com certeza é muito bom para a sua saúde. Mas quando a gente vai para a parte de fertilidade, certamente a gente precisa olhar com uma lupa para a saúde desse casal, né? Tanto da mulher quanto do homem. E no olhar com essa lupa, né? Às vezes é através de um exame de espermograma detalhado que a gente vai descobrir muitas coisas que esse consenso geral de não, algumas coisas eu já estou fazendo que eu sei que são boas para a saúde, não é o suficiente. Né? Assim, até apareceu aqui a pergunta, mas o espermograma, o que ele pode influenciar, até onde a qualidade do esperma influencia no desenvolvimento do feto. Então, se a gente tem um homem inflamado, que não está absorvendo direito os nutrientes, que não consegue ter uma boa absorção de complexo B, de magnésio, de zinco, de selênio, ele não tem material para fazer DNA e RNA que ele precisa para fazer o espermatozoide e o material que vai estar lá dentro. E se ele está também muito inflamado, com maus hábitos, no sobrepeso, fumando, bebendo, esse material de DNA que foi colocado lá dentro do espermatozoide pode estar fragmentado. E isso é uma coisa que a gente só vê no espermograma. E aí é um espermatozoide que vai fecundar um óvulo e não vai conseguir formar um bebê, porque o material genético não está adequado. É isso. Então, essa questão do basicão, né? O problema é esse, Carol. O homem que chega falando, né, que está fazendo, está comendo bem, está se alimentando. Se a gente for no detalhe, tem muita coisa que a gente pode ajustar dentro desse conceito que ele traz
de que já está fazendo aí boa parte do processo. E como você bem disse, a gente acaba indo bastante no detalhe, né? Porque, de fato, a gente está lidando com material genético, né? Com qualidade de material genético, qualidade de DNA, qualidade de espermatozoide, que para isso ocorra de forma, aumente as chances desse casal, né? Porque vamos lembrar que a maioria dos casais que chegam para nós é porque acaba precisando ajustar. Não precisaria ser assim, né? A gente poderia estar acompanhando esse casal desde o momento que se casam, eventualmente, né? Mas quando chegam para nós, já vem com alterações que a gente vai precisar correr atrás para tentar otimizar no caso do homem, né, a qualidade do seu espermatozoide. E esse conceito de fragmentação do DNA, que vocês vão começar, se já não estão ouvindo bastante a falar, ele vai de encontro a isso. Nada mais ele é um retrato desse grau de inflamação que o homem acaba experimentando por conta da alimentação, por conta do seu estilo de vida, por conta de eventual vícios, né, por conta de sedentarismo. Né, tudo isso vai implicar nesse aumento de fragmentação que hoje a gente consegue aferir, quantificar, né, para entender, e aí indo no detalhe, o que a gente pode fazer para aumentar as chances desse casal. Né? O espermograma simples, né, que a gente acaba fazendo mais usualmente, ele dá para nós bastante informações, né? Ele acaba não entrando no detalhe dessa questão da fragmentação do DNA espermático, então o exame é a parte que a gente precisa solicitar, mas é feito também na mesma coleta. Né? E no Instituto a gente tem o espermograma um pouco mais elaborado, a gente chama de espermograma avançado, que aí a lupa é maior ainda, a lente de aumento acaba sendo maior ainda, então a gente vai no detalhe ali da formação do espermatozoide, como é que está, se tem a presença de vacúolos, como é que está o acrosoma, como é que está os outros tipos de células que estão envolvidas dentro ali do líquido seminal, enfim, se tem marcadores de atividade inflamatória que precisam ser corrigidos. Então, sem dúvida nenhuma, é algo muito rico, né? A avaliação, assim como da mulher, né, que há uma complexidade toda das fases do ciclo, o homem também tem uma complexidade em relação a toda essa estruturação que a gente chama de espermatogênese, que é essa formação do espermatozoide, que precisa ocorrer bem para que a gente tenha, no final, aquilo que a gente almeja, né, Carol? Exato, e a notícia boa, né? Que assim, os homens, diferente das mulheres, a cada 3 meses refazem todo o pool de espermatozoide deles. Então, assim, conseguindo trazer esse homem para perto, né? Acompanhando ali as consultas, que ele participe, que ele entende a importância que ele tem, né? Em 50% ali, ele tem que fazer a parte dele para gerar essa vida, fez os exames, veio alguma alteração, tudo, eu diria, ou quase tudo é passível de correção, de melhora. E em 3 meses ele refez todo o pool de espermatozoide deles, né? Então, com ciclos de tratamento de 3 em 3 meses ou de 6 em 6 meses, a gente pode reavaliar esses espermatozoides, entender, né, o quanto o tratamento está no caminho certo, ou ainda se podem ser feitas mais coisas para melhorar ainda mais a saúde desse homem. É isso. Quando a gente fala de infertilidade, a gente está falando de uma condição, né, com múltiplas facetas. Então, um homem infértil, né, com a sua fertilidade prejudicada, ele nunca exatamente está passando pelo mesmo processo que um outro homem. Então, são várias. É muito particular, de caso a caso, que a gente acaba avaliando. E como a Carol bem disse, boa parte dos casos a gente consegue, e aí existe um termo que a gente está tentando cada vez mais ampliar dentro da urologia, que é a restauração da capacidade reprodutora do homem. Né?
Então, óbvio, existem casos que inspiram mais cuidados, que o nosso trabalho acaba sendo maior, né? E aí também a abertura à vida é a gente entender também que essas dificuldades também possam eventualmente acontecer, mas graças a Deus, boa parte dos casos a gente consegue de fato trazer o homem para um patamar de que ele consiga ampliar suas chances de fecundação, né, Carol? Sim, sim. E eu acho que é muito válido também, assim, um pouco o que você trouxe, né? Porque no Brasil, principalmente, a gente não tem a figura do clínico geral, que a gente vai para saber como está a nossa saúde, ver se está tudo bem ou não. O ginecologista acaba sendo o clínico geral da mulher, ali desde a primeira menstruação que ela teve, com seus 12, 13, 14 anos. E é o que você falou, o homem só vai no. Procura o urologista lá, às vezes, muitas vezes, já perto dos 50 anos, e olhe lá, alguns nem nessa idade. Então, e trazendo que o urologista também pode ser essa figura do clínico geral do homem, né? E, igual você trouxe assim, poxa, muitos casais vão casar, a mulher já está preocupada em fazer os exames pré-nupciais, buscar saber se está tudo bem com a saúde dela, que a gente consiga ir trazendo essa educação também para os homens, né? Para os namorados, para os noivos, para os recém-casados. Você não precisa necessariamente esperar passar por alguma dificuldade, ter algum sintoma, ter alguma doença, para daí buscar ajuda, né? A importância de você agir preventivamente. Quanta coisa não pode ser orientada, né? Em relação, como você falou, hábitos e vícios, uso de suplementos, uso de vitaminas, melhoria de estilo de vida, que já não pouparia alguns, alguns desfechos negativos para a fertilidade desse homem, né? Se a gente for pegar, por exemplo, Carol, uma causa super de fácil correção, que é o caso da varicocele. A varicocele responde por quase aí um quarto dos casos de infertilidade masculina, e algo que a gente consegue detectar no indivíduo jovem, né? Então, esse, essa, esses exames, né, que a mulher está acostumada a fazer, exames pré-nupciais ou pós-nupciais, né? Isso é extremamente importante também para o homem, né? A consulta urológica no campo da fertilidade, ela é uma consulta bastante abrangente, como a Carol falou, é uma consulta clínica bastante integral, né? A gente perpassa aí por todos os aspectos relacionados tanto à parte orgânica quanto à parte emocional também, porque a gente entende que é um processo árduo para muitos casais, né? E a gente também acaba fazendo o papel ali, muitas vezes, de psicólogo e de orientador em relação a como lidar com isso, né? As mulheres às vezes sentem o homem um pouco mais afastado nisso, e a gente, com todo jeitinho, vai tentando trazer para ele, né, a importância também dele ser coparticipante, atuante aí dentro do processo, né? Queria também aqui destacar, Carol, que eu acho que não tem como a gente fugir disso daí, que muitos casais, né, com situações um pouco mais delicadas em relação ao prognóstico de gestação, acabam tendo diagnósticos precoces de necessidade de métodos de reprodução assistida, né? Isso no homem acontece bastante também. Homens com espermogramas alterados virem já com diagnóstico fechado e sendo direcionados para técnicas de reprodução, né? Isso, obviamente, para pessoas que têm a cosmovisão católica, né? E muitas vezes já estão blindados em relação a isso, mas aqui a audiência é grande, então a gente precisa deixar isso um alerta de que a gente, como também a gente compactua
né, pelo processo de restauração e não de técnicas de reprodução, a gente soma aí os esforços todos maiores que se tem, né, e pautados, obviamente, na ciência para tentar, e muitas vezes a gente se depara com diagnósticos precoces de impossibilidade de gestação natural, né? Então, é importantíssimo a gente frisar aqui que o nosso objetivo é trazer esse casal para a máxima condição que, obviamente, se permite dentro daquela situação, né? Existem casos, e aqui a gente não pode também não faltar com a verdade, que são praticamente impossíveis, né, de a gente tentar reverter, mas é uma minoria aí dos casos, né? Então, e aí a importância dessa integralidade, né? Então, do casal que chega para nós infértil, e às vezes se somam fatores de riscos importantes tanto no homem e quanto na mulher, essa integração vocês não sabem o prazer que é a honra de ter do lado da minha sala ali a Carol. Então, isso para nós é muito rico, porque a gente tem a oportunidade, né, das sextas-feiras a gente discutir esses casos mais emblemáticos, esses casos de maior dificuldade. Então, como é que você sente, Carol, essa questão aí que eu acabei de comentar aí? Nossa, eu achei ótimo o ponto que você trouxe, porque é super pertinente mesmo. E é verdade, assim. Gente, não tem um dia sequer que eu não atenda uma paciente, né? Assim, pelo menos uma paciente de primeira vez eu atendo por dia, uma paciente nova. E não tem uma que não fale assim, doutora, eu vou procurar ajuda porque eu não consigo engravidar e só sabem me prescrever FIV, técnicas de reprodução assistida. E assim, a gente não quer, e às vezes é o que você falou, não é que a paciente é católica, ela tem todas as questões morais e éticas por não querer a FIV. O casal deseja resposta sobre o que está acontecendo. Eles querem investigar, e, gente, é um direito que eles têm, né? O que está acontecendo com a minha saúde? Por que eu não engravido? E só que como eles rodam e infelizmente, né, o que os colegas fazem é simplesmente, não, você tem que ir para uma clínica de reprodução assistida e chega lá, se indica FIV e não se faz uma investigação maior, eles vão cansando, né, disso e aí falar, tá bom, então vamos lá colher um espermograma. E o espermograma tem 10 milhões de espermatozoides. Não é o ideal, o índice de normalidade é 15, o ideal é 75 milhões, mas, gente, 10 milhões tem espermatozoide. Exato. Ah, você só vai engravidar se você fizer uma FIV. Não, tem muita coisa que você pode fazer para melhorar esse espermograma com uma contagem mais baixa de espermatozoide, ou que tem uma motilidade que não está tão boa, ou que tem um índice de Kruger, que é a morfologia do espermatozoide que não está tão boa. Então, assim, é muito comum, né, que os casais, né, principalmente os homens, sejam rotulados como, não, seu exame é ruim, você tem um problema, você não vai conseguir esposa, a única solução é a reprodução assistida. E calma, né? Calma, porque existe muita coisa dentro da medicina cientificamente comprovado que pode ser feito para melhorar a saúde do homem e melhorar esses índices do espermograma e melhorar a chance, aumentar a chance deles terem uma gestação espontânea. E um ponto que você colocou também, né, em paralelo de tudo que a gente vem conversando, é a parte emocional, né? Complementando aqui, que eu imagino e quero muito te ouvir. Para o casal já é difícil não engravidar, mas eu acho que para o homem, eu imagino que é uma coisa que deva mexer muito na masculinidade. Né? Poxa, eu não estou conseguindo engravidar a minha esposa, a gente não está conseguindo gerar uma vida. E aí ele ainda recebe, tipo, esse rótulo, né, de que você é infértil, é só através de uma técnica de reprodução assistida. Quer dizer, é totalmente tirado do poder do homem gerar uma vida. Né? E é para isso que estamos aqui, é para isso que fomos criados, né? Para gerar vida.
É. O homem só perpetuou esse tempo todo no planeta Terra porque nós somos o tempo inteiro convidados a gerar uma vida. Isso nos empodera. Eu acho que isso é uma coisa que empodera o casal e empodera muito o homem. E isso ser retirado do homem, eu acho que é muito destrutivo para o emocional dele, às vezes para a parte espiritual também, e muito para relação conjugal. Às vezes eu recebo casais que passaram pelo processo da reprodução assistida, não conseguiram engravidar, eles chegam em consulta assim, doutora, a gente nem tem mais relação. Tipo, eles não conseguem ter relação sexual, eles não conseguem mais ter esse encontro, porque o negócio ficou tão distorcido, ficou tão objetificado. Eu tenho relação com você só com a obrigação de gerar uma vida, o peso de gerar uma vida, o quanto isso vai pesando na relação. E depois o homem fica coletando material na clínica de reprodução num ambiente extremamente constrangedor para gerar uma vida ali na plaquinha. E aí eles se sentem totalmente desmotivados. A gente vai ter relação para quê se a gente não consegue engravidar? E esse casal vai se desencontrando, né? Lembrando que o ato sexual ele deve ser unitivo ou procriativo, ou seja, para o prazer e também para gerar uma vida. Não é só para gerar uma vida, nem só pelo prazer. Então, queria muito que você partilhasse aqui com a gente, né? Todo esse seu know-how, esses seus anos de experiência. Como você encontra esses homens, esses casais, como você consegue acolher esses homens, assim, uma mensagem que talvez você poderia deixar aqui, né, para as mulheres que estão tentando trazer esse homem mais para perto, que deve estar longe por ter que enfrentar tudo isso, ou o homem que está ali, topou vir, mas que estado ele chega, né, e como acolhê-lo e que a gente pode partilhar aqui com todo mundo que está acompanhando a gente. De fato, existem muitos homens que chegam já nesse estado meio que fim de linha, né? Ele já passou por diversos profissionais, né? A maioria desses casos, eles possuem um diagnóstico que é bem delicado, que é de azoospermia, que é a ausência de espermatozoides no líquido seminal, né? Às vezes são azoospermias de causa inaparente, a gente não consegue estabelecer uma causa cabal, diferente das azoospermias obstrutivas, né? E, de fato, muitos desses pacientes, a gente acaba estimulando e trazendo eles para um patamar de ter espermatozoides no líquido seminal. Outros, de fato, vão ter uma resposta clínica muito ruim. A gente tem que ter bastante cuidado, porque a gente também está falando com esse tipo de homem que eventualmente não vai conseguir fecundar, né? A gente não só conta objetivos concluídos com o sucesso que nós, na nossa humanidade, desejamos, que é a gravidez. A gente não consegue auxiliar todos os casais, 100% dos casos, para aquilo que eles chegaram até nós, que é ter filhos. E, de fato, o papo acaba caminhando para esse acolhimento e essa abertura à vida genuína, que é ele compreender que terão outras formas dele dispor desse amor, né, que ele teria com um filho, né? O próprio processo de adoção é uma das causas, então é uma das formas que se pode se utilizar para experimentar esse amor, né? E mexe muito com o homem, né? O poder da cocriação, né, que é dado ao homem, imagina você poder gerar um outro ente. Isso é de um poder transcendental enorme, né? E aí que quando a gente reflete e medita, né, dos homens que optam por realizar a vasectomia, eles acabam sepultando esse dom, né, da paternidade e que está em potência ali para todos os homens, né? E, obviamente, esses homens que, quando optam por realizar a vasectomia, eles acabam se enfraquecendo do ponto de vista mais ontológico, né? E acabam ficando mais enfraquecidos. Então, essa sensação que permeia o homem
que eventualmente não consegue fecundar, de fato ela ocorre e tem que ter muita experiência, cuidado para poder estar junto dele, não só nos momentos ali do positivo, mas nos momentos em que ele vai precisar dessa ajuda de suportar esse fardo aí, né? Do outro lado, né, uma das cirurgias que a gente acaba recebendo cada vez mais no instituto, que é a reversão da vasectomia, é algo que vai na contramão do processo da vasectomia. Felizmente, muitos pacientes acabam ganhando essa consciência, adquirindo o conhecimento dessa verdade, né, de que ele minou um dom que ele tinha e acabam buscando a nós do Instituto para reverter e poder novamente, e muitos já estão com 40 alto aí, né? Em tese tem as suas chances de gravidez menores, né? Mas eles querem justamente isso, Carol, eles querem voltar a ter a relação na sua, digamos, na sua completude, né? Na parte unitiva e na parte procriativa, independente do resultado, se vai dar certo a liga, a mastomose ou não, né? Ele quer de novo se sentir apto, né? Com essa energia vital que flui dele, né? E a união, né? De dois corpos em um só, advém dessa coisa que é de fato muito muito especial. Então, não só de momentos alegres a gente vive lá, a gente vive de momentos de bastante dificuldade também, né? Mas Deus vai nos capacitando e os nossos sorrisos estão maiores que as nossas lágrimas, né? Graças ao bom Deus, né? Não é uma jornada difícil para nós, né, Carol? A gente tem que ir de contramão aí muito do que prega o mundo aí fora, né? E que a conceber virou uma linha de produção, né? Você estava falando que do fardo do homem de ficar colhendo o espermograma e a mulher de fazer estímulo, induzir a ovulação, etc., nos ciclos de FIV, quando não se abre a brecha para doador de sêmen, enfim, uma celeuma e uma bagunça generalizada aí. Então, é muito bom e satisfatório a gente poder estar do lado desses casais que querem seguir de uma forma ética, bioeticamente e moralmente correta, né, Carol? Sim, sim, e que é isso, às vezes eles nem têm esse nível de consciência tão profundo, mas já entendem que o processo da reprodução assistida não faz muito sentido, né? Eles querem ser enxergados, eles querem ser tratados, e eles têm esse direito, né? Então é muito satisfatório percorrer esse caminho com esses casais. E de fato, como a gente consegue unir forças tendo uma equipe que está alinhada, né? E é isso que a gente vem buscando, somar forças nos nossos diferentes conhecimentos. Então, a gente consegue contribuir muito com a saúde da mulher, você consegue contribuir muito com a saúde do homem. Tem a Ana Lúcia, nutricionista, que vem contribuindo com toda a parte da nutrição de ambos, porque isso é uma base importante para a gente conseguir ter um bom resultado de tudo que a gente faz. Então, a proposta é que a gente, de fato, consiga acolher esse casal em todas as necessidades que eles apresentam, porque antes da gente ter a sua presença lá no Instituto, né, eu ouvia muita queixa dos maridos, porque eu falava, ó, eu consigo ajudar até aqui, agora tem que ser o urologista. E eles falavam, doutora, que desgaste. Porque muitos ficam nessa prescrição da FIV e da reprodução assistida e eles falam, gente, não é o que a gente quer, e parece que o outro médico não entende, ou não respeita, ou quer ficar empurrando o tratamento, e aí eles voltavam. O homem que tinha sido difícil trazer para o tratamento. Fica mais difícil ainda, né? Tipo, o cara conseguiu dar um passo, daí ele vai num lugar que ele não se sente acolhido, que não é o que ele quer, que não se sente enxergado, que
né, não vão investigar, melhorar a saúde dele nem nada disso, daí você fala, putz, aí fica mais custoso, mais sofrido. Então, finalizando aqui o nosso bate-papo, né? Querendo agradecer a presença do Dr. Leonardo com a gente lá no Instituto Mater Fecunda, que vem somar muito da parte da saúde do homem para os maridos das pacientes que a gente atende. Ele tem essa visão tão integrada da saúde do homem e a mesma visão de acolhimento que o Mater Fecunda tem, e que a gente possa cada vez mais ir entrando nesse assunto aqui, dividindo esse conhecimento com vocês, porque às vezes também é isso, né? Os casais demoram a chegar, porque eles falam assim, então é difícil chegar, vocês têm que estar mais lá no... O nosso trabalho basicamente aqui nas mídias sociais é botar o rosto aqui para poder as pessoas cada vez ficarem mais afeitas à temática e virem quanto antes, né, Carol? É um trabalho feito a múltiplas mãos aí e com muito carinho, né? E muita seriedade, né? O Instituto é um local que as pessoas podem ter certeza de que elas estão tendo um cuidado, uma medicina de ponta e um cuidado humano muito, muito grande. É um local muito especial, Carol. E ó, vamos. Esse foi um lero, como diz o Padre Vandro, lero. A gente pode depois pegar temas específicos, né, para não ficar nesse chove não molha aparente, com muita profundidade. A gente introduzir o assunto. já estando introduzido, a gente podia depois, né, obedecendo a nossa agenda de lives, que está muito concorrida, a gente fazer por temas, e aí a gente pode entrar mais em temas que tanto o homem quanto a mulher, o casal, eles têm muito, que é relacionado a dúvidas de espermograma, dúvidas relacionadas à suplementação, dúvidas relacionadas à atividade física, né, enfim. A gente vai desencilhando aí, vai entrando pelos meandros da temática aí. Com certeza, com certeza. A gente vai fiquem atentos no nosso story, porque daí abriremos caixinhas de perguntas e que vocês possam trazer os temas que forem de maior interesse ou maiores dúvidas, e a gente vai trazendo aqui para partilhar com vocês. Pessoal, Instituto, essa é para o corte, tá? Instituto Mater Fecunda tem urologista. Ela é mater porque é uma mãezona que abarca todos. E eu estou lá para receber vocês no Instituto Mater Fecunda. Homens, vem comigo que vai dar tudo certo. Gostou do corte, Carol? Adorei. Então tá bom. Um beijo, Carolzinha. Vai descansar. Boa noite. Obrigada pela presença de todos aqui conosco. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau.